Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Governança com Propósito, o podcast do IDG, Instituto de Desenvolvimento em Governança Corporativa. Meu nome é Maurício, eu sou conselheiro de empresas, sócio e fundador do IDG. Ao meu lado, Gisela Maranhão. Também sócia e fundadora do IDG. E hoje a gente vai bater um papo maravilhoso sobre sucessão e planejamento tributário com um expert no assunto. A gente trouxe para conversar com vocês Graziano Munhoz, advogado, especialista em sucessão e planejamento tributário. Graziano, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. O empreendimento hoje de governança corporativa no país merece essa atenção. Obrigado. Muito bem, vamos lá, direto ao ponto, porque o assunto é quente. Eu queria, para contextualizar o cenário da sucessão no Brasil, chamar a atenção para um dado que muita gente não conhece. 90% das empresas brasileiras são de controle e muitas delas também de gestão familiar. Sabendo disso, a gente tem alguns levantamentos, inclusive da PwC, o principal deles, onde a gente tem, da primeira para a segunda geração, uma taxa de sobrevivência de apenas 30% dessas empresas. Então, já queria te passar a palavra para que você fizesse uma análise geral desse contexto, da questão da importância da sucessão e o impacto da falta da sucessão dentro dessa realidade de números aí tão preocupante. Claro. Maurício e Gisele, veja só. O país, ele é realmente formado por empresas familiares. Essas empresas, normalmente, elas têm uma cultura muito enrijecida. Ou seja, aquele fundador, que é normalmente o pai, o avô, ele sempre vem no mecanismo que sempre deu certo dessa forma. Eu não preciso pensar numa governança. Eu não preciso pensar em estruturar um processo interno. Mas é aí que está o erro e os números não mentem, né? Se você pegar hoje as empresas que deram certo, começaram sempre pequenas, ok? E sempre vão evoluindo no decorrer dos anos e no decorrer das gerações. Para que uma empresa ela possa passar de uma geração para outra, tem que ter essa estrutura. Senão, o vício ou as culturas interiores vão mudando. O princípio básico não é que a gente quer que mude a cultura da empresa, mas sim ela tem que acompanhar o movimento empresarial. O propósito da empresa sempre vai ser o mesmo. Sempre está lá o propósito, ele tem que se manter, é a essência da empresa. Que sustenta a cultura, de qualquer forma, né? Sustenta a cultura, exatamente. Mas tem que ter essa visão. Não pode ser engessado. Não pode ter essa rigidez. Normalmente, como é que é composto? O sócio fundador, ele que detém aí o financeiro, aí o filho fica no comercial, e assim vai rodando, e depois o filho vai para o financeiro, que nunca se passou pelo financeiro, não sabe. Então, não tem essa técnica, esse pensamento. Por isso que as empresas, quando chegam na segunda geração, ou acabam não evoluindo, ou nem chegam na segunda geração, acabam vendendo, acabam falindo, que é o pior de tudo, né? O índice de falência também é absurdo no país. Isso. Agora, Graziano, só para complementar o que você está falando, porque assim, a gente está levando em consideração, aí no que você está falando, que existe um sucessor da família. Só que, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Sucessão não é só isso. Não. Né? Não. Quais são os tipos de sucessão? Né? E como é que as empresas podem se planejar para essa sucessão? E aí eu queria que você falasse também, desde a sucessão familiar, a híbrida e a profissional, passando também dando um pouquinho para a gente de planejamento tributário. Legal, vamos lá. A empresa ela tem determinados estágios, né? Então, ela começa a ser produtiva, a ter... Obviamente, o objetivo de uma empresa é ela ter faturamento, lucro,
E com isso, os sócios fundadores, os sócios, os acionistas, enriquecerem, construírem patrimônio, né? Então, se a gente falar em sucessão, nós temos hoje a sucessão empresarial. A sucessão empresarial, ela acaba dividindo em algumas esferas, como, por exemplo, a sucessão empresarial, a pura, que é do pai para o filho, do filho que veio do avô e assim sucessivamente. É herança. É o herdeiro. Só que essa sucessão por si só, se você simplesmente passar o bastão, né, dar a chave, e isso normalmente só acontece quando o fundador acaba falecendo, porque antes disso ele não passa. Por quê? Ele não tem segurança. Ele passa entre aspas, né? Exato. Ele fica ali. Exatamente. Então, e aí o herdeiro não está preparado. Não tem protocolo familiar, que é super importante. Não tem um conselho instituído para ver as visões e etc. A falta da governança assim, é determinante. É totalmente quando a gente determinante. fala de sucessão. É totalmente. E aí, se você não tem um protocolo familiar, como é que aquela... E normalmente não é um filho, 2 filhos, né? Que seja 2, 3 filhos aí. A partir do momento que eles casam, constitui outra família, e assim vai ramificando. Ou seja, são novas culturas entrando para dentro da empresa. Se você não tem um protocolo bem redigido, a sucessão não acontece. Ou quando acontece, acontece errado. Esse é um tipo de sucessão, né? O outro tipo de sucessão é pensar em executivos. Profissionalização. Profissionalização, Gisela. Exatamente isso. Então, um plano de carreira, um conselho bem estruturado. Vamos buscar no mercado diretores, diretor financeiro, diretor de fábrica, CEO. Profissionalizar. Profissionalizar. Essa é uma sucessão. É a sucessão clara, onde tem direitos, tem obrigações, tá tudo certo. Não tem aquela situação, meu pai fazia isso e deu certo. Não, o mecanismo é outro. São números, são estatísticas que vai apresentar para o conselho se está dando certo ou não. Essa é uma sucessão. E o que as pessoas não sabem é que esse tipo de sucessão, ele pode acabar fazendo um modelo de sucessão onde os familiares participem do conselho. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, Gisela, você puxou um ponto que normalmente a gente vê dificuldade em o fundador falar assim, vá para o conselho. Não, mas eu não posso ir para o conselho, eu tenho que ficar na operação. Isso aqui sempre precisou de mim. E aí a gente tenta mudar a mentalidade deles, fazer com que eles enxerguem no seguinte sentido. Olha, você não quer ensinar o próximo? Você não quer ensinar o seu filho? Você não quer ensinar o diretor? Ensina ele. Fique no conselho. Esse é um ponto que eu queria explorar um pouco com você sobre o momento. Quando é o momento ideal para se começar a pensar? Na minha visão, é sempre agora. Né? Você tem que ter uma consciência, acredito eu, porque o que mais se vê é adiar essa decisão de começar a efetivamente levar a sério a sucessão dentro da empresa. Exato. Seja no comando, seja na matriz de sucessão, em todas as esferas mais estratégicas do negócio. Mas eu queria ver a tua posição como profissional especialista da área sobre essa questão do momento. Esperar um pouco isso não é muito mais danoso em termos de efeitos futuros, porque é aquilo que a Gisela estava falando, é um processo. A sucessão é um processo. É você, literalmente, desde que você se conscientize disso, eu tenho filhos que são ainda crianças, adolescentes, muitas vezes eu ouço isso, eu digo, não penso em sucessão agora não, porque meus filhos têm 12, 13 anos. E então quando que você vai pensar? Quando ele tiver 25, 30? Né? Então a gente tem vários casos assim que quando resolvem começar a pensar,
muita coisa já passou. Como é que é a sua visão sobre isso? Antes do Graziano falar, eu vou só complementar essa pergunta. Porque era aquele negócio que a gente estava conversando antes da gente começar a conversar aqui, que era a questão do evento e do processo. Sim. Né? Olhar a sucessão como evento ou olhar a sucessão como um processo. E aí eu vou um pouquinho além, que tem que ser como processo e muito bem planejado. E o planejamento não pode parar. Não é só passar de bastão, Não é né? passar um bastão Passar a primeira bastão vez. É reducionismo, Exato. né? Você reduz muito o processo. Quando você fala, vai passar o bastão na empresa, ele vai assumir mês que vem. Isso. Não, imagina, gente. Eu sei de empresa que passou por um processo de 10 anos para preparação do CEO e era o caçula. Exatamente. Não era o primogênito, era o caçula. O caçula foi preparado durante 10 anos e essa transição aconteceu durante 10 anos. Não, e assim, ainda tem o que pensa só no caçula e acabou. E depois? Sim. Exato. É um evento Reduz só. nele. Exato. E também tem essa barreira, né? Tem que ser o meu mais velho. Ou a minha... tem que Tem ser todo a um processo dinastia. hierárquico. Exato. Agora, familiar, A né? dinastia empresarial. Exatamente. Agora, quando você chega num processo, que nem você mencionou, Maurício, de 10 anos... Por que 10 anos? Porque estudou cada um dos filhos. Viu a personalidade. Pessoa certa no lugar certo. Foi sobre isso. Não adianta você pegar o primogênito, colocar como CEO. Cara, ele não tem esse perfil, ele pode ser um diretor financeiro. Vai ter as mesmas ações, as mesmas cotas de direitos iguais, só que vai exercer aquilo que ele gosta, aquilo que ele foi preparado. O fato dele ser sócio não quer necessariamente dizer que ele tem que ocupar determinada posição de poder dentro da companhia. Exatamente. Esse é um ponto assim que é gritante. Os empresários confundem sempre. Não, mas calma. O que você exerce na empresa? Mas eu sou sócio. Não. O que você exerce? É isso. Então, essa é a sua posição. Essa é a sua cadeira. Acionista ou sócio é outra situação. Ponto. E o que as pessoas também não entendem é que dentro de um processo de governança bem estruturado, com um conselho bem estruturado, o filho que não está com vontade de trabalhar naquela empresa, ele pode entrar como conselheiro, porque ele está ali como o sócio, conselheiro, e não precisa estar como diretor nem como CEO dentro da empresa. Porque o que a gente anda de empresas, que a gente olha, filhos não querendo estar lá dentro trabalhando e os pais forçando por conta de uma possível sucessão, é impressionante. Boa, Gisela. Agora eu vou te mencionar vou até dar um spoiler um pouquinho do nosso curso, né? Importante. Chegou uma vez um caso que a gente se deparou, falou, e agora? O pai tinha 3 filhos. Um deles seguiu por uma determinada religião, aonde ele abriria mão de todos o seu patrimônio. E chegou para o pai e para a mãe e falou, olha, quando a herança chegar na minha mão, eu já estou certo que vai para essa fundação. A instituição religiosa que está falando. Exato. Tá. E aí o pai e a mãe falou, caramba, então meus outros filhos vão ter como sócio uma instituição religiosa? Olha a gravidade do problema. E aí nós estamos falando da sucessão da empresa de operação, né? O Pátio Fabril, a empresa que gera o faturamento, e nós estamos falando do patrimônio que essa família constituiu. Uhum. Então, são 2 planejamentos. Eu ia falar do terceiro, já vou puxar, que é o planejamento tributário em face dos bens, que é uma holding patrimonial. Para fazer a blindagem, né? Para fazer a blindagem. A blindagem hoje é um termo que eu não me sinto seguro em falar. Uhum. Né? É um país, hoje, o Brasil, que muitas coisas podem acontecer da noite para o dia. Então, criar camadas, né? Obstáculos, visar uma redução da carga tributária, tá tudo certo. Então, se você parar para pensar que se você não estruturar o seu negócio, vem uma instituição financeira, uma instituição religiosa, vai ser sócia, vai ter voz ativa. Olha que loucura isso. Loucura total. Tivemos que fazer uma estrutura
enfim, eu não vou falar o final, É spoiler. é só um spoiler, mas tem a solução com uma boa governança, com uma boa estrutura. O que eu vejo sempre é como é fundamental você ter uma boa estrutura de governança, um conselho ativo dentro da companhia. Não só para esses casos, mas principalmente nessas situações de sucessão, porque, veja, quando você vai tomar conhecimento de situações como essa, como você relatou, é que percebe instantaneamente como é importante ter se preparado. Exato. Ter se preparado. Você se prepara. Ninguém faz um seguro de vida pensando que vai morrer, assim, esperando que vai morrer. Mas se morrer, está todo mundo protegido. É sobre isso. Então, quando você vai para empresas familiares, principalmente familiares, e quando a gente fala familiar, gente, não é só aquela que o pai fundou junto com o irmão, e aí vieram os filhos, e agora vieram os netos, os sobrinhos, os primos, uns casam, uns separam. Isso já tem uma certa complexidade. Agora, imagine dois amigos, que eles também têm suas famílias, e que também vai ter lá a herança de cotas da empresa. E vai se pensar, por exemplo, na situação de holdings familiares e núcleos familiares nessas holdings e subdivisões. Exato. Então, para cada um sócio, muitas vezes você tem 3, 4 holdings, porque é uma para cada filho. E aí tem um filho que é mais velho, e esse filho mais velho já tem a holding dele e vai separar em outras 2. Exato. E aí um dos filhos de uma holding casou, separou e casou com uma segunda vez, e aí tem outros filhos. Então, isso vai desdobrando, e aquela árvore genealógica, ela vira de cabeça para baixo. Exato. E é sobre isso. Então, quando você percebe o problema, é porque um dos galhos não foi previsto. Então, quando você tem isso estruturado na governança desde muito cedo, desde antes, desde o primeiro movimento de proximidade dessa divisão de cotas, você já tem que ter esse desenho. Você já tem que começar a atuar nesse sentido. Então, assim, quando a gente idealizou essa imersão, e eu quero falar um pouco nesse momento aqui, sem dar spoiler, é claro, né? Mas um pouco desse momento aqui é que o que a gente percebe, a gente tá falando dentro do IDG para empresários, sócios, executivos, conselheiros, de um tema que é muito, muito específico. Muita gente pensa assim, sucessão, eu tenho um pai, um filho, aí divido para o mais velho. A gente já disse aqui agora que não é bem assim. Então, o que eu queria que você falasse um pouco mais nesse momento é como que essa imersão vai tratar esse tema, cuidado com spoiler, mas como que ela vai tratar esse sistema da sucessão, a matriz da sucessão, em que momento que a gente vai ver ali na prática, porque uma das características do IDG, o que é? São turmas muito pequenas, tá? Até 10 pessoas ali, sempre trazendo executivos da alta gestão, sócios, conselheiros, para discutir em alto nível, em sala de reunião, não tem salas de aula no IDG, são salas de reunião, como que isso vai acontecer, que expectativa. As várias pessoas, tem muita gente interessada mesmo, muita inscrição acontecendo, que bom, né? Porque é sinal que a gente está evoluindo nessa pauta. Tem muita empresa assim, que está interessada no que a gente está fazendo. Mas como que isso vai acontecer na prática? Como acontece na prática uma imersão sobre sucessão? Maurício, a prática é a melhor situação para o empresário e para o conselheiro. Uhum. Por quê? A partir do momento que o método que vocês elaboraram, que é não ter uma sala de aula, você quebra um paradigma gigantesco. Então, no dia, a intenção é trazer casos práticos, aonde cada um fale assim, puxa vida, já passei por isso, ou vou passar por isso. Isso. É sobre isso. Sabe? A hora que ele fala assim, nossa, eu estava precisando ouvir, eu estava precisando só de um empurrãozinho para falar que eu preciso de uma governança. Então, esse método, que é sentar numa mesa de reunião, falar sobre casos práticos,
dá elementos, dá materiais de convencimento sobre aquele caso, é o ideal. É onde o empresário vai falar, ou o conselheiro, puxa vida, poderia ter resolvido daquela forma, vou resolver agora. Eu vou me segurar aqui, senão eu vou acabar contando mais. Viu? Olha, eu vou dar só agora também um exemplo de uma coisa de uma situação a qual eu vivi. Uhum. Uma empresa que foi onde eu comecei a ver o que era governança corporativa. Tá? Era uma empresa muito bem montada, muito bem estruturada financeiramente. Uma empresa de 2 sócios. Quando você falava de governança, parecia que estava tudo lindo. A empresa acabou por briga dos 2 sócios, porque não existia um acordo de sócio. Então, o acordo de sócio, protocolo familiar é fundamental. Exatamente. As pessoas não sabem o quanto isso é importante dentro de uma empresa familiar, né? Então, assim, eu tô citando isso porque eu acho que é uma coisa que acontece em muitas empresas. Muitas. E não só empresas já consolidadas, né? Eu gosto um pouco de startup. Se uma startup hoje, com puta potencial, se ela não tiver uma governança de início, a hora que entra o investidor anjo, ele consome toda a empresa. Ele acaba com o princípio da empresa. A empresa vai evoluir, porque ela vai ter capital. Mas aquela essência dos 2, 3 sócios que tiveram a ideia, criaram na garagem. Vai pro... Acabou. Vai ser, né? Então, se não tiver essa estrutura desde o início, dificulta cada vez mais. É por isso que a gente trouxe... Eu e o Maurício, a gente se conheceu no curso de conselheiros, né? E uma das preocupações, uma das coisas que acabou dando match para a gente fazer esse instituto é exatamente a divulgação da importância da governança corporativa. Porque o IDG, ele é porque a gente respira governança corporativa. A gente entende o que é que falta nas empresas de governança. E a gente quer realmente levar, tanto que a gente faz vários trabalhos de palestra gratuita sobre governança em associações e por aí. E o nosso propósito é esse, né? E a sucessão, para mim, ela é um dos assuntos mais importantes dentro desse universo, até pela quantidade de empresa familiar que a gente tem no Brasil, né? Exato. O PIB do Brasil é empresa familiar. Então, é uma coisa bem importante. O que eu vejo aqui nesse contexto todo, reforçando a fala da Gisela, é que quando você vai conversar com um empresário, de qualquer porte, você falou muito bem aqui da startup, até o empresário que já está assim, cansado e sem... Ou ele não quer abrir mão... Largar o osso. Como Exato. se diz, né? Ou seja, não, ainda tem muita lenha para queimar, né? Ou de uma startup que está ali nos primeiros anos e nem olha para a sucessão, ou seja, ele não compreende que a sucessão não é quando ele fica velho. Né? Quando a gente fala de sucessão e a gente olha para o país como um todo, indo muito além do que a gente fala de ambiente corporativo, é uma questão cultural. Você saber compartilhar a atuação. Exato. Compartilhar a atuação. Muita gente atribui poder, e o poder no ambiente corporativo ele é muito superestimado. Porque com poder vem a responsabilidade. Só que não quer mandar, mas eu não quero ser responsabilizado. Então fica ali, eu contrato alguém para colocar a culpa, para terceirizar, Exato. Entendeu? Mas na hora de receber o troféu, vou eu lá no palco, lá no microfone, agradecer a contribuição de todos para que o meu reinado continue cada dia mais forte. Já mata um pilar da governança aí, né? Já matou um, assassinou o primeiro pilar da governança. Então, assim, quando a gente fala de trabalhar uma cultura, eu sempre faço questão de destacar
como que a governança fortalece a cultura. Como que a governança fortalece o propósito do negócio. E tem muita gente que confunde propósito com missão. Exato. Tá? Propósito e missão são coisas diferentes. Tá? A missão é para fora, o propósito é para dentro. Então, a gente tem que compreender que é o Peter Drucker, que a gente fala sempre. Eu vou colocar 2 frases dele aqui. Uma é a clássica, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, não adianta você implementar a estratégia se a cultura não comprar aquela nova estratégia. Mas uma importante que a gente fala de sucessão é que o caminho que trouxe a empresa até aqui não é o mesmo que ele vai levar a empresa para o futuro. A gente aqui, e é do Peter Drucker também essa aí, tá? E a gente está falando aqui justamente de um movimento de maturidade da empresa, muito além do próprio fundador, muito além do seu corpo de sócios, que muitas vezes quando você fala de sucessão tardia, eu sei de um caso clássico de uma empresa no Rio de Janeiro que o fundador já estava com mais de 90 anos, a segunda geração estava com quase 70, a terceira beirando os seus 40, 50, então assim, a gente está falando de preparar a quarta. Você tinha que pular 2 quando fala de preparação, porque como é que eu vou preparar um sucessor com 75 anos? Imagine, ele já estava lá, não, ele estava querendo aposentar antes do pai, porque o pai não queria sair, mas ele já estava calçando o chinelo. Então, isso acontece muito no Brasil. Eu, particularmente, eu conheço uma empresa que você tem Baby Boomer, geração X, Y, Z, e o Alpha já está rodando lá porque ele é adolescente. Exato. Então, 5 gerações compartilhando o mesmo ambiente corporativo e não tem um planejamento sucessório. É de arrepiar. Então, sabe o que acontece com uma empresa dessa? Ao fim e ao cabo, cai na mão, ao invés de ser transferido, um processo de cai no colo, quando o fundador falece, de repente, cai no colo de uma terceira geração, pulou uma segunda, a terceira nem estava esperando aquilo. E o que acontece? A empresa que é vendida. Exatamente. Acaba sendo vendida. Então, eu queria te perguntar nesse contexto agora, por exemplo, essa questão da sucessão societária, patrimonial, que muitas das vezes as pessoas não compreendem, morrem de medo de perder o controle, tá? De perder a narrativa, de perder o legado. O fundador ele é apavorado. Quando fala assim, vamos fazer uma sucessão patrimonial, ele se apavora. Ele fala assim, não, nós vamos perder nossa empresa, a empresa da família. Ele não está preocupado com outra coisa, está preocupado com o legado. Ele fundou aquilo ali com um propósito claro na cabeça dele. E ele não quer que aquilo se perca, porque muitas das vezes é o que ele acaba vendo. Ou seja, acaba sendo engolido por um investidor internacional, muitas vezes cai num fundo, entendeu? E aí esse fundo indica um CEO, ele entra com um choque de gestão, aí pessoas-chave dentro da companhia não se adequam a esse novo formato, saem, a empresa vai perdendo identidade, e aí aquele negócio que foi idealizado virou um outro negócio. E eu queria ver a sua visão, a sua experiência sobre isso. Maurício, primeiro de tudo, tem que separar, não pode haver a confusão patrimonial. Então, o empresário ele tem que pegar o patrimônio, os ativos, e constituir uma holding. Porque quando acontecer essa segunda hipótese, esse segundo tipo de sucessão, que é a sucessão societária, que é a venda dela ou a incorporação dela por uma outra companhia, os seus ativos estão aqui, que daí você vai começar a trabalhar ele com a sua família, seja ativo imobilizado, ativo... Enfim, qualquer tipo de ativo que te dê rendimento, ok? E aí você foca somente na empresa. Como que eu vou fazer a sucessão societária? Que regras eu quero ter aqui? Porque eu estou independente. Então aqui eu quero deixar um legado, eu quero que mantenha o legado. É um acordo de acionistas. É um protocolo. Eu quero vender minha empresa, mas você nunca vai poder trocar o nome. É uma condição. Isso. Acabou. Então, quando você separa essas hipóteses, separa o patrimônio e a operação, você consegue até mesmo negociar melhor. Agora, quando tem a confusão patrimonial, esquece. Na hora de vender é o desespero, porque daí a terceira geração não sabe. Aí não sabe nem o patrimônio que tem. Porque não está na pessoa física, está na jurídica.
a contabilidade não fez direito. Perdido. E uma coisa que é importante lembrar é que empresa sem governança vale pelo menos 30% menos no valor do mercado, né? Isso aí Exatamente. que as pessoas não se dão conta de que uma governança bem estabelecida eleva o preço da empresa, né? Porque quando o investidor ou uma empresa que quer incorporar a outra, é muito mais fácil eu incorporar ou comprá-la quando tem uma governança. Eu sei das políticas, eu sei que ela segue um compliance. Transparência, né? É a transparência. Então, assim, eu prefiro comprar você que tem toda a governança do que o Maurício que não tem nenhuma governança. Tá tudo transparente. O dele eu não sei o que vai surgir. Se vai surgir um herdeiro ali, de repente, que vai questionar. Não, aqui as políticas estão claras. Por isso que vale mais. Por isso que no valuation sobe lá em cima. Eu queria, então, propor aqui uma reflexão. Na minha percepção, e de muita gente, da Gisela, porque a gente conversa muito também sobre isso dentro lá do Instituto, como a governança é subestimada. Tá? Muito se fala. Assim, a gente está num movimento até muito curioso, porque tudo hoje em dia vira mercado, né? Exato. Então, a gente já passou lá atrás pelo mercado de coaches, a gente atualmente está vendo o mercado da indústria dos conselheiros, muitos cursos de conselho, curso para lá, curso para cá, e muita gente até aflita quando saem desses cursos, porque em algum momento elas identificam alguns skills que precisam ser trabalhados para poder realmente tornar-se um conselheiro mais completo, que traga realmente valor, e é por isso que a gente tem no IDG esse propósito de fazer não formações, mas imersões temáticas de um dia profundas para falar de determinados temas, como aqui hoje a gente tem aqui o Graziano, que é o instrutor dessa imersão. E o que a gente coloca nesse ponto aqui é como que a governança, a estrutura da governança pode ser também uma transição segura daquele fundador, daquele sócio fundador que está relutante, tá? De sair da posição de CEO, por exemplo, da companhia, que é o caso que eu coloquei, ou seja, ele está no momento que ele precisa realmente preparar alguém para sucedê-lo e ter uma matriz sobre isso, porque muitas vezes você tem casos, eu conheço o caso de uma empresa onde tinha lá um fundador, uma empresa já com 25 anos, e ele pensou, chegou, olha, ele tem 2 filhas, chamou uma das filhas, tá? Para se aproximar, a outra não tinha mais interesse na operação, é médica, e não tinha um local, uma maneira dela ficar por dentro da operação, porque ela é sócia. Sim. Querendo ou não, ela é sócia herdeira, sócia. É sócia. Mas como é que ela se aproximaria da operação? Não quero trabalhar aí. Não tinha um conselho, porque o conselho também é um ambiente seguro para que os herdeiros comecem a ficar a par da operação. Mas essa outra filha, que nem era mais velha, caiu no colo dela porque no sábado o pai dela falou, olha, segunda-feira vamos fazer uma reunião que eu quero começar a te passar alguma coisa do negócio. No domingo ele faleceu, segunda-feira ela estava lá na empresa, sem saber absolutamente nada do que estava acontecendo, completamente abalada, sem estrutura, sem nada, mas ela tinha que ir. Ela tinha que ir lá. Exato. Então, assim, eu queria que você aprofundasse um pouquinho sobre essa questão de como que há esse ambiente, essa construção de um ambiente seguro para o fundador, para o sócio fundador e seus principais herdeiros. E aí, claro, a gente coloca dentro da árvore da estruturação, da matriz de sucessão, como isso pode impactar positivamente, a partir dessa conscientização, a proteção de setores-chave da companhia. Por exemplo, eu tenho um CFO. Tá? Não sei se muita gente sabe, grandes companhias, quando vão fazer eventos onde tem o CEO e o CFO, eles vão em aviões diferentes. Exato. E exatamente porque se cai avião de um, o outro muito provavelmente não vai cair o avião também e a empresa não para. Então, isso é praxe internacional de multinacionais e política. Então, você imagina, você tem uma empresa que tem um CFO, e o CFO sofre um acidente, sofre um infarto, enfim, acontece alguma coisa, o CFO sai da equação.
essa empresa, dependendo da empresa, a operação fica profundamente comprometida. Então, como é que começa a iniciativa? No topo da cadeia. Então, é o que eu queria ver na sua experiência, se você tem algum caso semelhante como esse que eu te contei, e como que você, sem dar spoiler da nossa imersão, você viu alguns mecanismos que você lançou mão dentro desse processo. Tá. Maurício, eu só queria abrir um parênteses aqui. É uma pergunta de 3 dias que eu fiz aqui, né? Exatamente. Foi. Aí, sem dar spoiler ainda... É um mas pouco tudo bem. difícil, né? É o Graziano Munhoz, eu estou aproveitando aqui, é o Graziano Munhoz. Eu só queria abrir um parêntese, porque quando a gente fala de governança corporativa nas empresas, eles falam, não é para mim. Eu faturo só X mil, X milhões. Já Não é. Tem que entender, e eu acho que o propósito de vocês está sendo nesse intuito de que a governança corporativa é para qualquer empresa que queira crescer. É para qualquer empresa que queira passar de uma geração para outra. Esse é o princípio básico. Então, voltando ao tema que você, Maurício, me perguntou, de fato, o fundador ele sempre reluta. E ele reluta por inúmeros motivos. Primeiro, porque o ego, o poder e etc. Segundo, porque ele fala assim, se eu sair daqui, o que vai acontecer de mim? Será que eu vou ficar dependendo dos meus filhos? Vou ter que pedir uma pensão para eles? Mas aí que entra a governança. Quando você põe política interna. Você passa o bastão, mas você não deixa livre. Você fica com a rédea. Então, ou seja, para que eles tenham o resultado e dinheiro no bolso, tem que cair o dinheiro no bolso do fundador. Não importa o percentual. Isso tem que acontecer. Aí quando você põe essa carta na mesa para o fundador e fala, olha, nós somos seres humanos. Uma hora ou outra, a gente vai precisar do próximo. Se você não tiver a regra clara, você vai depender da compaixão. Não é melhor você antecipar a sua sucessão ou prever a sua sucessão já com as regras claras? Porque se você ficar acamado, você vai precisar. E aí a companhia te banca. Com regras claras. Um protocolo familiar, um protocolo, um acordo de acionistas. Tá lá, o fundador previu isso. Os filhos, quando acontecem o falecimento ou a interdição, ou seja lá o que for, você tá tranquilo. Só para citar um caso bem peculiar, 3 sócios. Os 3 estão decididos que nenhum dos herdeiros deles são capazes de entrar na companhia. E se entrar, vai acabar com a companhia. Ou seus cônjuges, ok? Nós criamos um acordo de acionistas que se por um obséquio, caiu o avião de um foi internado e o outro sumiu. Bom, uma hipótese terrível, mas pode acontecer. O que acontece? Já tem mecanismo que aciona o conselho, elege um CEO interino que é o... Dentro do conselho. Dentro do conselho. Quem que eles têm a maior afinidade ou a melhor capacidade? É o diretor financeiro. Normalmente é. Pega o CFO e ele fica como presidente interino por estipulados 180 dias. Se nada mudar nesses 180 dias... Ele continua. Ele continua ou não, ou chamamos o conselho, chamamos os acionistas, vamos ter que entrar com uma ação, protocolar algo porque faleceu porque um sumiu. Enfim, aí já está tudo lá. Uma das situações é que esse caso, ele falou, não, eu quero que um jurídico meu ou um jurídico de cada sócio esteja nesse conselho preliminar. Porque é de confiança deles. Está tudo certo. E mais o jurídico da empresa. Então, você tem mecanismo, Maurício, para prever tudo isso e dormir tranquilo. Porque o que vai servir para mim vai servir para você. Não pode ser uma balança torta, entendeu?
Acabou. Esse é um acordo justo. Esse é um acordo viável, que vai sobreviver. Porque se você fizer um acordo desse, onde o meu cônjuge não entra, mas o seu entra, pronto, já deu discussão para o judiciário e começar a quebrar o nosso protocolo. E eu acho que a maior parte das empresas que tem problema de brigas, inclusive que acabam com brigas familiares, são pessoas que não têm acordo de acionista e nem protocolo familiar. Né? Porque se tiver, tá ali. Não tem o que brigar. Foi feito daquela forma. Quando você entrou, você tomou ciência daquilo ali. É um instrumento ainda raro, né? Assim, É raro. um É instrumento raro, é Porque raro. ninguém acha que vai... Quando começa uma sociedade, tá tudo lindo. Entendeu? Mas veja, eu não fui a fundo, e é difícil também ter acesso, que é o caso do Silvio Santos. Você não ouve na mídia dizendo que está tudo desestruturando. O único caso que saiu agora, recentemente, que o Estado de São Paulo quer cobrar um imposto que está fora do país. Ok, mas é uma coisa separada, vamos discutir isso no judiciário. Mas a estrutura familiar, todo o empreendimento que ele construiu, está lá. Você liga hoje a TV, está lá, está funcionando. Né? Né? Inclusive, se eu não me engano, tem até um protocolo que ele queria que, acho que aos sábados, mantesse desenho animado. Eu li a respeito disso. Você vê, vai deixar um legado. Todo dia que... Eu não sei se isso está Tem um legado acontecendo. de programação, sim. Entendeu? Então, assim, se você deixa esse protocolo... Ah, mas estamos falando do Silvio Santos. Não. Qualquer empresa. Você faz isso. Qualquer empresa. Até porque quando ele começou estruturando já. Até porque. Era a cabeça dele, né? Aí eu vou mencionar uma situação aqui. Não tenho herdeiro. Não vou vender a empresa para me aposentar. Vou morrer nela. E aí? E tem um patrimônio gigantesco. Já chegou essa questão no escritório. Eles queriam deixar tudo para uma fundação que fosse cuidar de animais abandonados. Eu já li sobre isso. Eles pegaram essa ideia e falaram, é possível? Eu falei assim, claro que é possível. Tudo é possível, né? Você vai deixar nomeado um CEO ou um presidente para essa associação. E um CEO para a companhia, porque quem vai manter a associação é a companhia, e tudo vai correr. Mas quem é o dono? Tá ali, o dono são, sei lá, os cachorrinhos que estão sendo mantidos. Enfim, existe maneira para tudo. E dentro da governança, você consegue ser amparado pela legislação, você consegue ser amparado pelo compliance, tudo transparente. Lembrando que esse e outros temas serão discutidos na imersão Sucessão Empresarial do IDG e estamos com inscrições abertas. Tá? Mais detalhes na descrição do vídeo ou acessando idgbr.com.br. Vocês vão ter um dia inteiro aí nessa imersão com o Graziano Munhoz. É uma turma muito limitada, são 10 pessoas apenas participando da imersão. Então, corre lá que nós estamos com as últimas vagas abertas para essa próxima imersão. Eu queria agradecer aqui a presença do Graziano hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, por participar do nosso segundo episódio do canal Governança com Propósito, do IDG. Tá? E parabéns por essa trajetória, por abraçar a governança. E eu queria deixar com você as últimas palavras. Eu que agradeço, Maurício, a você, a Gisela, que essa é uma oportunidade para os empresários verem que a governança cabe na sua empresa. Ou melhor, deve estar na sua empresa. E o propósito do Instituto, achei brilhante. Parabéns por esse empreendimento de vocês e agradeço por essa oportunidade de estar aqui discutindo sobre o tema. Obrigado. Obrigado a você, obrigado, Gisela. Queria agradecer, Graziano, pela sua presença aqui hoje. É muito bom conversar com pessoas que se emocionam falando de governança corporativa, porque a gente se emociona. Exato. Tá? Então, muito obrigada pela sua participação. A gente realmente está fazendo tudo isso com muito prazer. E a gente ter pessoas engajadas no nosso movimento é realmente uma coisa que nos deixa muito felizes.
Obrigado. E obrigado a você que esteve com a gente até aqui. Esse é o nosso segundo episódio e aguardem que tem uma surpresa muito especial no próximo episódio do nosso canal Governança com Propósito do IDG. Muito obrigado e até a próxima. Coquete. 3, 2, 1. Você tem que ficar bonitinho aí, porque Concrete. você tá no... Ó, Você tá 8 aqui do meu minutos. lado. Você tá 8 no foco, minutos. hein? Tá me chamando de feia? Não, então vamos você ficar quietinho aí, porque eu tô falando que você tá aqui junto, aqui, ó. Olha você lá, ó. Olha lá, ó. Tô brincando, vai. Luiz, você tá gravando, Luiz? Porque tem uns making off aí, viu?